Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus pela sua TV Sudeste, canal 17, e eu quero agradecer aos nossos telespectadores pela sua audiência. Nós queremos dizer a vocês que vocês sempre são alvo das nossas orações, em favor das suas famílias, em favor de vocês mesmos, porque nós sabemos que nós estamos vivendo tempos de grande dificuldade e nós precisamos de orar. Nós precisamos de suplicar a Deus a proteção, a misericórdia sobre nossas vidas. E hoje eu quero, em alguns minutos, compartilhar com vocês de um texto que para alguns vai ser um pouco desconhecido, falando em leitura, mas falando em histórico, vocês vão ver que é algo bem ventilado. E nós queremos falar sobre o tema agigantando os problemas. Diz assim, 1 Samuel capítulo 17, o versículo 26, a última parte do versículo 26. Capítulo 17 de 1 Samuel, a última parte do capítulo 26, desculpem. 26, diz assim a palavra do Senhor: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivo? Vou repetir a leitura. Quem é este circunciso filisteu para afrontar os exércitos dos Deus vivo? Que Deus abençoe essa leitura. Agigantando o problema. Nós estamos aqui, talvez você diga para mim ou diga para você mesmo, essa leitura de que se trata? O que acontece? O que é incircunciso ou filisteu? Muito bem. Se olhar o que nós lemos aqui, talvez você não vá saber de nada. Mas quando eu mencionar de que se trata, então você vai lembrar. E se você não lembrar ou nunca ouviu, você vai saber do que se trata. Esse texto trata exatamente do enfrentamento de Davi contra Golias. Quem é que nunca ouviu a história? Quem é que nunca ouviu alguém falar sobre Davi contra Golias? Quando você tem alguém considerado pequeno contra os poderosos, contra os grandes. Quando você vê, por exemplo, um pobre contra um rico, e você diz, aí é uma briga muito desigual. Então a gente sempre lembra da história de Davi contra Golias. Golias era um homem de, segundo as escrituras, 6 côvados de altura, aproximadamente, 2,85 metros, então era uma altura considerável. E esse homem, então, o povo de Israel, o povo criado por Deus, eles estavam enfrentando os filisteus, cujo campeão dos filisteus era esse homem chamado Golias, e que tinha essa altura mencionada aproximadamente. E é interessante nós observarmos que, se nós lermos o texto e a história nos conta, que todos os servos, ou todos o exército do povo de Israel estava escondido atrás de pedras, atrás de vales e assim por diante, todos com medo, só de olhar para aquele homem de quase 3 metros de altura. Ora, se nós observarmos o povo de Israel como uma nação criada por Deus, os quais o Senhor nosso Deus diz que pelejaria por eles, e o Senhor nosso Deus já tinha feito muitas coisas e eles presenciaram isso. Muitos milagres, muitos sinais, muitas coisas Deus havia feito. Havia feito o Mar Vermelho abrir, havia atravessado eles no deserto e assim por diante, feito água potável de uma água amarga. Todos os inimigos deles haviam sido vencidos por eles através do poder de Deus. E agora eles estão diante de um homem que afronta e que
eles ficam de fato atemorizados. Muito bem. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Um certo dia chega esse rapaz chamado Davi, amando do seu pai, ali naquela localidade, para levar ali alguns favores para os seus irmãos, ou comida, e algum leite, algum queijo para eles se alimentarem. E quando ele chega, ele percebe que no meio ali, entre os dois exércitos, surge aquele homem de alta estatura, afrontando todo o Israel. E ele pensa consigo mesmo, diferente dos outros, esse homem não está afrontando o nosso exército, ele está afrontando o Deus de Israel. Portanto, Davi mostra uma verdadeira confiança de que Deus era infinitamente maior do que aquele gigante que estava ali. Então ele não aceita aquele desafio assim, simplesmente para virar as costas e ir embora. Então, daí surge essa pergunta que Davi fez do versículo 26, quando ele diz: quem é esse incircunciso? Em primeiro lugar, tratando-se de um filisteu que não era uma pessoa compromissada com Deus, ou seja, não era circuncidada conforme o povo de Israel. E ele vem dizendo: quem é esse incircunciso filisteu? Trata da nação daquele homem que estava guerreando contra o povo de Israel. Nesse programa, ou nessa fala que nós estamos fazendo aqui rapidamente, eu gostaria de dizer aos nossos diletos amigos que, assim como o povo de Israel, menos Davi, mas o povo de Israel olhou para aquele homem e só viu a estatura daquele homem, olhou para aquele homem e só viu o tamanho dele, a força física daquele homem. Muitos de nós também estamos vivendo assim. Às vezes vivenciando um problema que poderia ser contornado tão somente nós puséssemos nas mãos do Senhor. Tão somente nós orássemos ao Senhor, nós suplicássemos a Deus para que Ele lute por nós. Porque é isso que o Senhor sempre quis. O povo de Israel esqueceu dessa questão. E nós muitas vezes esquecemos também disso. Agigantamos o nosso problema e achamos que não tem solução. Mas esse menino Davi, esse jovem, ele vem nos dar uma lição impressionante. Porque ele chegou, ele tinha, eu creio que nem no máximo uns 20 anos. Era um menino, um garoto. Não tinha nenhuma condição de guerrear, muito menos de usar os apetrechos de guerra. No entanto, ele olha para aquele homem e ele levanta, dirige-se ao rei e diz: eu vou lá enfrentar aquele homem. Porque eu não vou enfrentar ele com as minhas forças. Eu não vou vencer Davi, eu não vou vencer Golias, mas Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, irá vencer essa batalha. Tão somente confiado em Deus, Davi apanha então 5 pedras, em algumas versões 5 seixos, coloca em uma funda, e o Senhor direciona aquela pedra. Quando os dois vão para o embate, o Senhor Deus direciona aquela pedra e ela diz a palavra de Deus que crava ali na fronte daquele gigante. E ele vem ao chão e Davi então, com a própria espada do gigante, arranca-lhe a cabeça, vencendo assim a luta e dando assim também a vitória a todo o povo de Israel, porque todos os filisteus fugiram e Israel correram atrás e exterminou aquela gama de pessoas que estavam ali. Meu amigo, meu dileto amigo, eu estou contando essa história ainda que resumidamente, para você entender uma coisa,
Que eu não estou dizendo que o seu problema não é pequeno, que não é grande, ou melhor dizendo. Porque o povo de Israel e Davi também tinha consciência do tamanho daquele homem. Era um gigante, de fato. O seu problema, eu não estou dizendo que ele é pequeno, ele pode ser também gigantesco. Mas se você, assim como Davi fez, depositar a sua confiança em Deus, se você orar, se você suplicar ao Senhor, certamente você vencerá a batalha. Porque Deus não dormita, Deus não cruza os braços. E a palavra dele mesmo vem dizendo: a um coração contrito, Deus não rejeita. Qual é o problema? Qual é o tamanho do gigante que você tem que enfrentar? O que é que está te afrontando? Lembre-se de uma coisa: Deus, o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, o nosso Deus, o Deus dos exércitos, Ele é infinitamente maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e te guarde, que você de fato vença as suas tribulações em nome do Senhor. Amém.